boa noite. No ar o Cruzando as Conversas, o seu programa de fim de noite de segunda a sábado. Aqui, especialistas debatem os principais temas que interferem diretamente na vida dos gaúchos e das gaúchas. E o plano do presidente eleito Jair Bolsonaro em transferir a embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém poderá ter grandes reflexos na política externa brasileira, pois o Brasil se juntaria apenas a dois países que adotaram medida semelhante, Estados Unidos e Guatemala. A mudança faria com que o Brasil reconhecesse Jerusalém como a capital de Israel, indo na contramão do posicionamento da comunidade internacional, que acredita que o status da cidade deve ser decidido em negociações de paz. Caso concretize essa mudança, o Brasil poderia agravar o processo de paz entre israelenses e palestinos, estimulando ainda mais protestos e confrontos entre as nações na faixa de Gaza. Para debater este tema, recebemos e agradecemos as presenças do presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Sebastian Wattenberg, do médico e professor Jorge Shefix. Muito bem. Do economista, mestre em Relações Internacionais e doutor em Estudos Estratégicos Internacionais, Robson Valdez. E do cientista político Ricardo Leães. E a sua participação é importante. Envie sua pergunta ou comentário através do Facebook/RDC TV Digital. Boa noite, eu gostaria de começar com o Wattenberg, perguntando por que ele é a favor da transferência da capital. Boa noite aos nossos telespectadores também. Eu acho que primeiro a gente tem que pontuar a origem da questão toda e onde é que começa essa questão das embaixadas. Israel é um Estado soberano há 70 anos, completou 70 anos nesse ano, e lá na sua origem resolveu que a sua capital seria em Jerusalém. Na década de 80, Israel resolveu anexar Jerusalém Oriental ao seu território, tornando-a indivisível, né? E até então as embaixadas eram, na verdade, na cidade de Jerusalém, todas. A partir de então elas vão para Tel Aviv por um pedido da ONU, que enquanto isso não fosse equacionado, as embaixadas ficassem em Tel Aviv. E depois, então, até 2006, teve embaixadas funcionando em Jerusalém, quando a partir de 2006 não teve mais nenhuma, né? A pauta ressurge agora, primeiro lembrando que em 40 anos essa determinação não trouxe avanço nenhum ao processo de paz, ou seja, nada de positivo veio dessa determinação de tirar ou não as embaixadas de Jerusalém. E essa pauta surgiu agora com a questão do Trump, né, quando ele é eleito presidente dos Estados Unidos. E o curioso é que ela não é uma pauta que vem da comunidade judaica americana ou da comunidade judaica brasileira, nesse caso. Ela é uma pauta que surge da comunidade evangélica, né? Ou seja, é a partir digamos assim, do interesse de grupos evangélicos que esse processo, e isso não tira a nossa simpatia com o movimento, né? Mas digamos assim, que esse processo começa a ocorrer. Então isso é uma coisa interessante pontuar, porque normalmente se pensa assim, não, mas é uma pressão da comunidade judaica, né, há um interesse, né, das comunidades judaicas do mundo de transferir embaixadas para Jerusalém, mas não, é uma pauta exclusivamente evangélica na sua origem. Bom, enfim, agora ao longo do programa a gente vai discutir prós e contras dessas medidas, né? Mas lembrando que as comunidades judaicas, elas são heterogêneas, elas não são compostas por membros que têm todas a mesma forma de pensar. Então, há posicionamentos a favor da mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém e há posicionamentos contrários também, mesmo dentro de membros da comunidade. Mas eu acho que como primeiro assim, pensamento que a gente tem que ter em mente é o seguinte: Israel é um Estado soberano, tem direito de escolher onde vai ser sua capital.
A Palestina não é um Estado ainda, isso não é um posicionamento político, é bom que se diga, é uma realidade, né? Ou seja, ainda não tem o status de um Estado. Desejamos que tenha e que a gente consiga chegar na criação de um Estado palestino que consiga conviver em paz com Israel. E oportunamente eles vão escolher, os palestinos, se vão querer fazer a capital em Ramallah ou em Jerusalém Oriental. Porque Jerusalém Oriental não é reivindicada por Israel, assim como Jerusalém Ocidental, onde ficam todos os escritórios administrativos do governo de Israel, também não é reivindicada nem pelos palestinos e nem pelos países árabes. Então a questão em si não é uma questão territorial nem de soberania em última análise, né? Então essa acho que é a primeira mensagem que é importante que fique claro, ao meu ver, sobre a questão toda. Chefe, e a sua posição? Pode me chamar de Jorge, né? Senão o chefe, o sobrenome, eu sou de origem judaica polonesa, então a grafia... A regra do jornalismo manda que a gente chame os homens pelo sobrenome. Pelo sobrenome, ok. Mas fica à vontade, fica à vontade. Bom, antes de fazer qualquer comentário, quero dizer da minha satisfação, te agradecer o convite, a produção, né? Porque hoje cheguei aqui e fiquei impressionado, né? A gente ouve falar da RDC TV, enfim... Mas realmente os estúdios aqui são impressionantes, a receptividade de vocês, a equipe técnica. Quero dar os parabéns, né, e a Jocely em particular, nossa coordenadora hoje de trabalhos. Obrigada. Aqui, eu primeiro te fiz um elogio para fazer agora uma ressalva, Jocely. Porque a Jocely diz assim, a transferência da capital de Tel Aviv para Jerusalém. Aqui, quem te redigiu esse texto introdutório levantou uma questão inexistente. Não há qualquer dúvida de que a capital de Israel é Jerusalém. É uma prerrogativa, como tu disseste, do país soberano, enfim. Né? A questão do reconhecimento de Jerusalém Ocidental como sede das embaixadas estrangeiras é a liberdade que cada país tem de colocar. Eu morei em Israel, para te dar uma ideia, em 1970. Israel tinha relações diplomáticas e embaixadas só de 26 países. Era a Europa Ocidental e o continente americano. Hoje são mais de 100 países que reconhecem, têm boas relações, principalmente as relações na esfera tecnológica, esfera de startups, de evolução. Não é? E, enfim, é um direito que o governo brasileiro, que toma posse em janeiro, tem de decidir que Jerusalém Ocidental seja sede da embaixada, porque se pretende aumentar muito o nível de intercâmbio entre as duas nações. Os ministérios, os tribunais de justiça superiores, tudo, a sede do primeiro-ministro, a residência do presidente, o regime parlamentarista, tudo se situa em Jerusalém. Não existe... A Tel Aviv é a capital econômica, digamos assim, né? É onde existem as maiores empresas, enfim. Mas há uma questão que o mundo conhece. Jerusalém é a capital do mundo judaico há 3.500 anos. Isso não é uma questão da reconstrução do Estado de Israel no século XX. A relação do judaísmo com Jerusalém, ela é milenar. As escavações arqueológicas recentes das últimas décadas e mais agora nos últimos anos mostram a presença judaica. Aqui nós temos um país cristão no Brasil, todo mundo sabe onde surgiu o cristianismo, o que aconteceu com Jesus em Jerusalém, a questão dos hebreus. Ou seja, não está em discussão em nenhum momento Jerusalém ser a capital. E o Brasil tem interesse de reconhecer, não ficar à mercê de pressões, né, no sentido de que vai perder a venda disso, a venda daquilo. O Brasil tem que entrar de uma vez por todas no século XXI, né, ser um país efetivamente de um grande avanço tecnológico, de ser um país de exportação de tecnologia, e não continuarmos sendo orgulhosos exportadores de commodities, de frango. E digo mais, eu não acredito que esse comércio vai ser interrompido. Existe uma gritaria e tal, mas, enfim, o governo brasileiro, do meu ponto de vista, está de parabéns por tomar essa decisão. Acho que o Trump fez isso, a Guatemala não tem representatividade, mas um país como o Brasil manifestando isso, já houve... Neste momento, a posição da Austrália também favorável à transferência. Aqui na América Latina, certamente vai haver uma espécie de efeito dominó. E alguns países da Europa Oriental querem transferir, mas existe uma composição na União Europeia de que as decisões têm que ser em conjunto. Isso está atrasando, por exemplo, a República Tcheca já queria,
a Polônia, a Hungria, mas isso vai ter que esperar. O mundo vai ter que entender uma coisa. Não quero me estender demais, porque nós temos outros colegas aqui presentes. Quando se diz assim, o status de Jerusalém será confirmado por negociações diretas, ele é muito bonito no papel. O fato é que a comunidade palestina não aceita a existência do Estado de Israel, quanto mais a sua capital. Então é como se tu tivesse um vizinho que vamos negociar aqui, nós temos uma diferença de terreno aqui. Na prefeitura diz que esse pedaço de terreno é meu, é teu, mas eu não quero que tu mores aqui, que tu existas do meu lado. Como é que tu vais falar com uma pessoa assim? Então, na verdade, a capital, insisto nisso, a capital de Israel é Jerusalém. Quanto a isso não há nenhuma dúvida, isso todo mundo reconhece, a sede do governo está lá, o parlamento está lá, e cada país vai determinar se quer levar sua embaixada para Jerusalém ou permanecer em Tel Aviv. Isso não chega a ser um problema, assim, se fez disso uma bandeira aqui no Brasil, terrível. O Brasil, não tenho dúvida disso, o Brasil vai incrementar muito as trocas, principalmente no ambiente universitário, de alta tecnologia, de alta performance em medicina com Israel, e eu acho que se ele recuar também e não levar a embaixada para Jerusalém, também não vai ser grande problema. O importante é como os dois povos vão se unir num processo de crescimento recíproco. Obrigada. Valdez, tua posição. Bom, primeiramente, boa noite a todos aqui nesse debate. Eu acho que a questão do posicionamento de Israel frente à questão do status de Jerusalém é uma questão legítima do ponto de vista dos judeus, enfim. Eles fizeram um movimento de retorno àquele território, tem toda essa questão de clamar essa legitimidade histórica, milenar, de retornar e efetivamente construir um Estado naquele território da Palestina. Mas a minha contrariedade ela não vai muito na discussão em debater a legitimidade de se ter um Estado de Israel e o Estado da Palestina ali, mas em reconhecer que a questão árabe-palestina ela é uma questão crucial na geopolítica internacional. Tá? Independentemente das visões pró ou contra o estabelecimento de só um Estado de Israel em todo o território palestino, ou de dois Estados naquele território, o fato que, simbolicamente, no contexto desses últimos 70 anos, né, a posição favorável ou contrária dos demais países sobre o tema tem um impacto que a gente não pode desconhecer. Então, ao longo desses últimos anos, o posicionamento brasileiro, da diplomacia brasileira, que vem se pautando sempre uma tradição de uma certa neutralidade, ou, na medida do possível, de um não alinhamento, que era a tônica do regime militar, né? Eu acho que a diplomacia brasileira ela deveria se pautar ainda por uma neutralidade, da mesma forma como os países, em seus pronunciamentos, eles buscam manter essa neutralidade por reconhecer que a questão geopolítica na região ela tem um impacto econômico, né, no âmbito econômico e no âmbito da segurança dos países daquela região e dos demais territórios do mundo, ainda mais no contexto desses últimos 10, 15 anos, depois dos atentados das Torres Gêmeas, em que a questão do terrorismo internacional ganhou um protagonismo pela forma como o terrorismo hoje ele se consolidou, um terrorismo transnacional, que ele não está, como poderia dizer, ele não está intrinsecamente conectado a um país em si, vamos dizer assim, ou oficialmente, há tempos atrás, os grupos terroristas eles se identificavam muito mais com países específicos. Então, tínhamos vários grupos. Então, essa peculiaridade com que o terrorismo hoje ele se apresenta,
ele surge como um elemento definidor de uma estratégia que os países tomam em relação a várias questões. No caso da mudança da embaixada, tem esse simbolismo, até porque a questão do conflito árabe-israelense na região, ela vem tomando uma proporção muito grande, em que essa discussão ela acaba sendo, de fato, como que eu poderia dizer? Ela acaba sendo, de fato, um fator determinante no posicionamento das políticas externas ali. Então, a questão do Brasil, nesses últimos anos, ele sempre teve um relacionamento amistoso com Israel, né? Pode haver questões pontuais nesses últimos anos de algum litígio referente a algum posicionamento das políticas externas dos dois países, mas, em geral, o Brasil sempre se pautou por manter um posicionamento amistoso. E é bom que se diga que, nesses últimos anos, né, desde 1975, quando lá atrás o regime militar brasileiro, né, ele junto com os demais países da Assembleia da ONU, reconheceu, né, naquela resolução da década de 70, que o sionismo teria algo como seria compatível ao racismo. Em 91, né, essa resolução ela foi vencida lá na Assembleia Geral da ONU. Então, foi o governo do presidente Lula, né, foi o primeiro chefe de Estado brasileiro a visitar Israel, né? Se eu não me engano, acho que só Dom Pedro tinha visitado o Oriente Médio até aquela época. Então, se estabeleceu ali, de uma forma muito pragmática, um relacionamento mais forte entre Israel e o governo brasileiro, né? Sem que com isso, e promovendo ainda mais, né, nessa ideia de neutralidade, a extensão e a expansão das relações comerciais, não só com Israel, mas também com todo o Oriente Médio, os países árabes, por conta desse posicionamento, repito, tradicional, de manter uma certa neutralidade quanto à questão mais periclitante da região. Ok, obrigada. Leães. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite a todos os debatedores. Eu queria agradecer à RDC por nos oferecer essa oportunidade para dialogar e para debater um tema tão importante, né? Nós estamos vivendo num contexto muito difícil, em que o fascismo ou o neofascismo está crescendo ao redor do mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, na Polônia, na Hungria, na Turquia. Então, e o que caracteriza primordialmente o fascismo é a ausência do debate, a ausência do diálogo. Então, a gente poder debater é sempre uma coisa importante, em especial com membros da comunidade judaica, que foi a comunidade mais perseguida pelo nazifascismo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a importância desse espaço para a gente poder debater esse tema. Como muito bem recapitulou o Sebastião, a decisão do governo brasileiro, se vai ser efetivada ou não, a gente ainda não sabe, de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, atende não a um pedido da comunidade judaica, mas sim a um pedido da comunidade evangélica, sobretudo da comunidade evangélica dos Estados Unidos, que foi o que o Sebastião comentou. De fato, os evangélicos têm uma visão muito mais literal da Bíblia, que daria conta de que o Apocalipse, Jesus voltaria se o povo judeu voltasse à sua terra de origem. Portanto, eles apoiam todas as políticas que o Estado de Israel defendem, fazem uma pressão nesse sentido. E o presidente eleito Bolsonaro, que também é evangélico, está atendendo a essa demanda. E esse é um ponto importante, ele não pode passar batido. Se muitas vezes a gente já questiona uma política externa, uma democracia, por atender apenas a interesses ideológicos, apenas a interesses políticos, o que dizer de uma diplomacia, de uma política externa que atende a interesses religiosos? É um retrocesso muito grande. É claro, onde está sediada a embaixada, esse fato em si é desimportante. Como o Sebastião falou, se houvesse dois estados, um estado de Israel e um estado da Palestina, muito provavelmente todas as embaixadas de Israel seriam em Jerusalém Ocidental, todas as embaixadas da Palestina seriam em Jerusalém Oriental. Só que, como tudo na vida, o contexto importa. E o que é importante para mim sou eu que digo. Às vezes, para o outro pode não parecer importante, mas é importante para mim. Então, na atual circunstância, para os palestinos, para os árabes, é importante que as embaixadas não estejam em Jerusalém Ocidental, porque ainda não existe um Estado palestino, como o Sebastião frisou,
Portanto, não há embaixadas de outros países que reconheçam o Estado palestino nessa região. Portanto, se já houvesse uma solução para o conflito, a gente nem estaria discutindo esse tema. Isso é importante para pontuar. Então, o que está havendo é uma decisão de cunho ideológico e de origem religiosa, que, na minha interpretação, se mostra problemática. Porque a política externa de um país tem que estar assentada no interesse nacional, e não no que um grupo religioso, na interpretação que um grupo religioso tem de um trecho da Bíblia. Isso é um retrocesso muito grande para um país que tem uma tradição, que tem um corpo diplomático tão bem conceituado como é o caso do Brasil. Então, esse é o primeiro ponto a destacar. Segundo, Israel não tem condições de oferecer ao Brasil, pelo seu tamanho, pela sua importância econômica e política, não tem condições de oferecer ao Brasil tudo o que os países árabes têm condições de oferecer. O Jorge tocou num ponto muito importante, que é o fato de que o Brasil não pode e não deve ser um exportador de commodities para o resto da vida, de fato. Mas o Brasil é um país muito grande, o Brasil vai seguir exportando commodities. Os Estados Unidos exportam muitas commodities. Isso não é um problema. E não há qualquer chance de que Israel tenha condições de transformar o Brasil num polo tecnológico. É muito mais fácil tu cortar relações comerciais, tu parar de comprar frango, do que tu ajudar um país a se desenvolver tecnologicamente. Então, se me dissessem, se fosse uma troca simples entre Israel, que nos oferece uma condição de dar um salto tecnológico, de transformar nossa indústria, levar nossa indústria para um outro patamar, mas a gente perde os mercados árabes, eu aceitaria na hora. Só que a realidade não é essa. A gente está correndo o risco de perder mercados importantes em setores que a gente já é competitivo, sob a possibilidade de ter algum benefício que é muito incerto, que levaria muitos anos, cujos frutos, se viessem, viriam em pequena intensidade, dado o tamanho de Israel, e vagarosamente. Então, essa é a questão primordial. De novo, o que importa é o contexto. Em uma situação diferente, em uma situação que já houvesse dois estados, não haveria problema algum em transferir a embaixada. Nessa situação, é uma má decisão, o governo brasileiro não deve tomar uma medida nesse sentido. Ok, obrigada. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Fim do ano já está chegando, a hora de você reformar a sua casa. E pisos de qualidade você encontra onde, Peter? Aqui na Espaço Decor, a maior variedade de pisos laminados e vinílicos pelos melhores preços. Melhores preços de verdade com esses dois que você vai conferir. Piso laminado Florist Premier a partir de R$ 79,90 o metro quadrado colocado e piso vinílico a partir de R$ 74,90 o metro quadrado também colocado. Não tem preço melhor em Porto Alegre. Que novidade é essa de piso à prova d'água, Peter? É o piso da marca Quickstep. Tem que dar uma passadinha na loja para conhecer. Um piso com até 25 anos de garantia com preenchamento de borda. E é um piso que pode ser colocado na cozinha e no banheiro com garantia de fábrica. Na João Vale de 706 ou 3029-8470. Tá vendo a instalação? A sua melhor opção. Vem pra Espaço Decor. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design. Che, tô aqui no aeroporto de Canela, na sala da Tritaxi Aéreo, recebendo atendimento VIP. Olha aqui, ó, chimarrãozinho, coisa e tal, me preparando para fazer um voo panorâmico, che. E olha só, nesse pequenininho aqui, quem vai voar deve ser o Licurgo, né? Mas que barbaridade! Sextas-feiras, às 5 da tarde, aqui na RDC TV, ao vivo, o programa Que Esporte espera por você. Com o comando de Guilherme Paz e Paloma Maino, apresentamos todas as modalidades do mundo esportivo, deixando o nosso telespectador por dentro de tudo o que acontece no esporte amador e profissional do Rio Grande do Sul. Que Esporte é reprisado aos domingos, 2 da tarde. Oferecimento Grêmio Náutico União. Esporte é o que nos une. Cruzando as conversas desta noite está debatendo sobre a transferência da embaixada
de Tel Aviv para Jerusalém. É uma discussão que tomou aí, repercutiu, sobretudo com o anúncio do presidente eleito Jair Bolsonaro. Chefe, o que você gostaria de comentar com relação ao bloco anterior, o comentário dos colegas debatedores? Bom, eu tenho alguns comentários a fazer e por favor, deixem aberto, também podem me interromper, vamos transformar isso em alguma coisa mais dinâmica, assim, né? Senão ficam pronunciamentos muito longos, que para um primeiro bloco eu achei muito rico. Queria começar com o que o Robson... nós estamos nos tratando pelo primeiro nome, né? O Robson, para mim, comete um equívoco quando diz que nos últimos anos o Brasil teve uma atitude neutra na questão do conflito do Oriente Médio. Isto é uma ficção, Robson. Te digo isso com todo respeito, tirando alguns exemplos. O Ahmadinejad, que era presidente de um regime presente no Irã, que prega a destruição, a aniquilação do Estado de Israel. O Ahmadinejad, ele é um negacionista do Holocausto, como tantos outros que existem por aí. Bom, ele era tratado como irmão pelo presidente Lula, era recebido aqui. Ponto, nova linha. Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, a tese de doutorado dele é a inexistência do Holocausto. Ele é recebido como chefe de Estado. Se soube em pesquisas recentes que o Gaddafi, outro inimigo do Estado de Israel, participou financeiramente de campanhas do PT. O Brasil mandou dinheiro para a faixa de Gaza. O Brasil instalou, com todo o direito, mas instalou seu consulado em território palestino, como muitos países, né? Inclusive, aqui se comentou que seria o ideal que houvesse embaixadas em Jerusalém, né? O Ricardo disse, Jerusalém Ocidental, Jerusalém Oriental. Isso eu acho que é uma viabilidade. E existem vários consulados europeus em Jerusalém Oriental, que representam os interesses desses países europeus com a autoridade palestina. Não houve essa neutralidade. Num país que tem uma história, sim, né? O Estado de Israel surge por uma resolução da ONU presidida por Oswaldo Aranha, não apenas um brasileiro, mas um gaúcho, não é? E houve essa distorção. É claro que não houve um rompimento com Israel, isso seria inaceitável, não é? Mas o posicionamento nos fóruns internacionais da ONU, o Brasil chegou a votar que Israel não tem vínculo histórico com Jerusalém, isso é uma loucura. Vocês estavam falando de religião, até na Bíblia está escrito, nem digo a questão dos livros de história, enfim, mas dizer que esse vínculo não existe, né, com o Monte do Templo, onde existia o Templo de Davi, de Salomão, enfim, isto é uma loucura. E a outra questão, eu quero fazer um comentário, inclusive, em relação ao que o Sebastião e os demais colegas falaram. Eu acho que é uma simplificação excessiva, José, dizer que decisões tão importantes como essa, principalmente norte-americana, têm um cunho religioso. Não. Pode ter, porque sei que muita gente apoia, comunidades evangélicas apoiam essa atitude, mas não terá sido o motor principal. O motor foi o seguinte, no meu entender, evidentemente. Houve tratativas de paz na época em que Ehud Barak era primeiro-ministro de Israel, ainda com o Arafat vivo. Israel ofereceu 97% para a Cisjordânia. Ficou uma discussão óbvia, que era Jerusalém. E isto criou um impasse, enfim, aí vai. Há historiadores palestinos que dizem que foi um erro histórico, mais um erro histórico da liderança palestina, né? O primeiro foi não aceitar a partilha. Isso teria sido uma evolução completamente diferente, mas não adianta que o tempo não volta atrás. Não é? E à medida que o Trump tomou, eu acho que não vai dar certo. Mas vamos assim, o que ele justificou foi o seguinte: dizer que Jerusalém é Israel é meio que tirar isso da pauta de negociações e cuidar de todo o resto. Evidentemente, a liderança palestina imediatamente se deu conta disso e disse, não tem o que fazer. Vai ter que se encontrar um status para Jerusalém, porque inclusive isso que se fala dos 70 anos, a Jerusalém que se tornou capital de Israel em 1948, não tem nada a ver com a grande metrópole que se tornou hoje. Tanto a ocidental quanto a oriental são cidades grandes hoje, né? E que comportariam serem duas capitais, mas isso vai entrar
vai entrar numa negociação muito difícil, tem que haver boa vontade dos dois lados, e confesso, assim, não tenho dificuldade de dizer isso, que há resistência das duas partes. Não estou aqui, embora como pertencente à comunidade judaica, não estou aqui para botar culpa dizendo que são apenas os árabes que não aceitam. A liderança atual de Israel também tem muita resistência em relação a alguns temas que chocam as duas nacionalidades, chamemos assim. Mas enfim, isso que eu queria dizer, essas duas coisas, e evidentemente aceito todas as críticas que quiserem. A posição dos governos petistas não era de neutralidade, como imaginava que seria. A votação da ONU, que falasse, né, Ricardo? Desculpa, foi o Robson. A votação do Brasil no regime militar contra Israel foi a pressão do aumento do petróleo em 1973. O Brasil, na época, era muito dependente de petróleo, hoje já não é, felizmente, da importação. E essa questão, digo para vocês, eu até toparia estar errado, mas acho que eu não estou. Não é tão religioso esse assunto. Se fosse religioso, seria mais fácil. Vocês vejam que, inclusive, o Papa nem tem se envolvido nisso, né? Que teria interesse também do cristianismo em relação a Jerusalém, né? Eu friso que é uma questão religiosa. Inclusive, assim, o grupo de apoio mais forte ao Trump são os evangélicos. Esse é o grupo que elegeu o Trump, é um grupo que votou nas eleições do Trump em 80%. Imagina que a média de votação nos Estados Unidos é de 50%, os evangélicos votaram em 80%. E eles votaram majoritariamente no Trump. E há muito tempo eles falam sobre essa questão. E há uma curiosidade só para a comunidade judaica nos Estados Unidos. 80% dela é democrata. Sim, historicamente, a Hillary Clinton teve 80%. E há que se lembrar que nos Estados Unidos a comunidade judaica é 2% da população, é mais significativa do que em outros países. E 80% historicamente tem sido assim, independente do presidente que lá está, ela é majoritariamente uma comunidade aliada aos democratas e não aos republicanos. Até porque, tradicionalmente, os republicanos são ligados aos estados do sul, estados petroleiros, que têm mais interesses em manter bons laços com os países. Tu dizes assim que o principal grupo de apoio, eu vou ter que estudar mais isso, né? Não estou te contestando, estou dizendo o que me vem na cabeça. Assim. Eu acho que o principal grupo de apoio ao Trump foi a indústria armamentista. Sim, eu digo sim, o setor médio da população. Não mas, um grupo. Claro que tem outra coisa que é importante também. Como aqui, Vista Taurus aumentou as ações de 400%. O Jorge, até nessa análise muito boa que ele fez da não parcialidade, quer dizer, da parcialidade do governo brasileiro na sua diplomacia em determinados momentos, esqueceu também uma coisa que é importante. Israel teve um embaixador vetado no governo da Dilma, que não pôde assumir aqui, única e exclusivamente pela sua posição política em relação aos territórios, assentamentos. O que, de certa forma, é um posicionamento político brasileiro, dizendo assim, olha, nós temos uma posição quanto a isso, né? E não aceitamos uma pessoa aqui no país representando o Estado de Israel que tem essa postura em relação aos... Não, que seja morador, inclusive. Isso, que seja morador dos assentamentos. Mas tem uma questão do veto do embaixador, da vinda do embaixador para o Brasil, que a Dilma vetou, não aceitou as credenciais, mas é porque o Brasil, na maioria dos seus, por ser um país subdesenvolvido, vamos falar as palavras, não é esse eufemismo de falar que é um país da mídia, mas na verdade somos um país subdesenvolvido porque temos várias questões de desenvolvimento econômico, enfim, uma série de coisas que a gente já está cansado de saber. Mas por essas condições, ainda que o país tenha avançado em várias questões nesses últimos 40 anos, vamos dizer assim, o Brasil ele sempre se pautou pelo multilateralismo, porque no multilateralismo ele tinha uma barganha maior. Então, os movimentos não alinhados da década 60, 70 e nesses últimos anos... Mas o Mercosul fere isso, Robson. O Mercosul é anti-multilateralista. Sim. Que vincula negociações a serem através do Mercosul. Não, é engraçado, porque o Mercosul... A maior crise do Mercosul é que não conseguia fazer acordos comerciais. E o primeiro estado que foi com Israel. Então, mas voltando à questão das credenciais do embaixador israelense, era que, tradicionalmente, o Brasil já tinha fechado questões diplomáticas desde a época do Fernando Henrique sobre a Palestina, e a questão dos assentamentos já era uma questão
superada da diplomacia brasileira. Então, a diplomacia brasileira sempre condenou a questão dos assentamentos. Então, nada mais coerente nessa tradição de governos da FHC, Collor, FHC, até chegar na Dilma, de que não aceitaram o embaixador que milita na causa, especificamente nessa causa dos assentamentos na Cisjordânia. Então, acho que essa é uma questão, a meu ver, coerente. Eu acho que o governo Dilma foi coerente com a tradição brasileira em relação a essa questão específica dos assentamentos. Uma outra coisa que o Jorge coloca quando fala da vinda do Ahmadinejad e tudo mais, eu acho que eu coloco essa atitude brasileira como uma atitude super pragmática. Mas não precisa chamar de irmão. Bom, eu também acho que os negócios são importantes. Sabe? Porque mas irmão de um... Eu coloco no mesmo patamar que sempre a diplomacia brasileira, a diplomacia norte-americana lidou com a questão da Arábia Saudita, que é um regime horrendo na questão dos direitos humanos. A mesma questão que a França e a Itália sempre lidaram com o Gaddafi também. E, recebia as tendas do Gaddafi. A Itália? A Itália. Então, eu acho que nesse sentido, pode falar que tem um dilema ético-moral nas relações diplomáticas, mas que o interesse nacional, como bem colocou o Ricardo, sempre se sobrepôs a tudo isso. Então, vamos manter a nossa tradicional política em relação ao Oriente Médio, vamos tentar as bases dessa neutralidade, que é mais ou menos o que a União Europeia tenta manter em relação ao conflito, e vamos aproveitar todas as brechas possíveis no incremento do comércio. Eu acho muito interessante, Robson, só queria dizer uma coisa muito rápida em relação às tuas últimas frases aqui. Tu diz assim, os interesses nacionais têm que sobrepor, concordo inteiramente, mas podemos estar agora diante de um novo governo brasileiro que considere que os interesses nacionais prioritários sejam uma aliança maior com países alinhados ao Ocidente. E não uma política mais voltada ao hemisfério sul. Não, é perfeito. Temos que respeitar o governo nesse aspecto, se a gente for pegar os países do Oriente, a gente conversava sobre isso, que, vamos dizer assim, se alinharam com o Ocidente no primeiro momento, Egito, Turquia, vamos esquecer a situação atual da Turquia, toda absolutamente deteriorada, mas foram os países que evoluíram economicamente naquele eixo. E eu acho que tem duas outras coisas, uma delas não necessariamente ligada ao debate, mas que diz respeito à nossa política. E eu acho assim, é uma realidade que a partir de 2020 o Brasil será um país de maioria evangélica, né? É um dado estatístico, demográfico, não vamos fugir disso. E nós vamos enfrentar também essa mudança na política, porque até então as bancadas evangélicas eram muito unidas pós-eleição, mas essa eu vi pelo menos com a primeira eleição em que os evangélicos votaram em bloco, né? Que é um comportamento típico do eleitor americano, o voto em bloco, né? E aqui foi a primeira vez que eu vi a bancada evangélica votar em bloco, e isso vai mudar certamente no futuro o cenário do país em termos de eleições, né? Mas voltando à questão de Jerusalém, e eu queria colocar um assunto na mesa que eu acho que é importante também, de tentar olhar por uma outra perspectiva. Porque eu falei no início que Jerusalém Ocidental não é uma reivindicação nem dos palestinos e nem dos outros países árabes, né? Assim como Jerusalém Oriental, certamente no processo de paz, ao fim e ao cabo, não vai ser parte do Estado de Israel, vai de alguma forma ser parte do Estado palestino, que vai poder escolher se vai ser até, não sei se é Ramallah necessariamente, ou se vai ser Jerusalém Oriental, ou como vão querer decidir essa questão. Agora, eu penso também que essa decisão do Trump e de outras embaixadas que logo virão, esse é um processo que não tem freio, vamos dizer assim, a meu ver. A gente pode discutir, mas é uma realidade que vai acontecer no médio prazo. Isso também tem um efeito de pressionar Israel na solução do conflito, porque na medida em que se reconhece que Jerusalém Ocidental é a capital de Israel, ao mesmo tempo está se dando abertura e se fazendo pressão para que Israel reconheça em Jerusalém Oriental a futura capital de Estado palestino. A gente não pode olhar sempre as coisas pelo lado contrário, digamos assim, como um enfrentamento à realidade. Eu acho que sim, existe uma pressão que se exerce a partir daí sobre o Estado de Israel, e sim pode trazer um resultado positivo no médio prazo. Claro que agora qualquer exercício que a gente está fazendo aqui é um exercício de futurologia, né? Eu concordaria, Sebastião, se
fosse meramente um debate de ideias e não houvesse questões de interesse por trás. Acho que o que tu está querendo dizer é assim, está se fazendo de alguma forma a vontade de Israel, vamos dizer assim, na expectativa de que isso possa se converter em uma negociação. Cobrar um retorno. Mas na política, isso é uma visão pessoal, não se trata de uma questão de preto no branco. Me parece que é muito improvável que esse tipo de movimento aconteça. Eu acredito muito mais que uma pressão faça esse movimento do que uma ação bondosa voluntária que vá retroceder. Pode acontecer? Evidentemente pode, não tem nada que proíba, mas me parece improvável. Deixa eu só retomar um pouquinho a questão da imparcialidade. É uma questão muito complexa, é difícil dizer se o país foi neutro, imparcial em relação a absolutamente qualquer tema, sobretudo um tema tão controverso quanto essa questão. Agora, o que me chama a atenção é que me parece quase torcedor de futebol acompanhando a mídia, né? O Colorado, quando vê o jornalista neutro, acha que é gremista, e o gremista, quando vê o Colorado, o neutro, acha que é colorado. Os palestinos não acham que os governos do PT foram neutros, acham que foram pró-Israel. Essa é a visão dos palestinos. E dão uma série de bons argumentos nesse sentido. E com isso eu não estou dizendo que essa... Não estou dizendo que seja isso, mas é uma questão difícil mesmo. E o que a gente tem de concreto é o que o Robson falou, que são governos que seguiram a mesma linha que vinha sendo adotada anteriormente. A diferença, o ponto de inflexão é agora. E em relação à questão dos evangélicos, sem dúvida, isso tem um impacto significativo, mas isso não transforma o Brasil num Estado evangélico. O Brasil segue sendo um Estado laico. E, de novo, vamos imaginar que na Bíblia estivesse que Jesus voltaria quando os judeus morressem e que, portanto, os evangélicos demandassem que o Brasil fosse contra Israel. Não seria razoável que a gente adotasse esse tipo de política. Não é razoável a gente adotar um tipo de política porque um grupo tem uma interpretação específica da Bíblia. Não pode começar por aí a discussão. De novo, a gente pode tomar uma medida que eles querem, pode coincidir, mas não por esse motivo. Eu acho importante isso, porque como a gente toma as decisões é muito importante porque nos ajuda a entender como a gente vai seguir tomando as próximas. Mas, Ricardo, é que entendo assim, bater nessa tecla, ela é defensável. Eu até te confessei há pouco que vou estudar isso mais. Né? Mas é que eu não vejo essas decisões tão de cunho religioso, embora eu entenda que as pessoas que pensam religiosamente assim apoiem esse tipo de decisão. Mas que não seja, por exemplo, todo mundo diz, o Trump mudou a embaixada. Sim, porque ele estava no exercício. A decisão da embaixada para Jerusalém é dos governos democratas anteriores, só que não o fizeram. Então ele faz, e junto com isto, ele cita Abu Dis como a capital da Palestina. Um presidente norte-americano, eles não concordaram com Abu Dis, digamos, não é Ramallah também, Abu Dis é grudado em Jerusalém, eles querem um pouco mais, mas eu não sei se os telespectadores sabem as distâncias que nós estamos falando. A bronca milenar que existe no monte do templo é tamanho da redenção. É inacreditável, não é? Então, eu acho assim, é difícil dizer se ele deu um picolé para ter alguma coisa em volta, não sei. A gente sabe muito pouco do que acontece realmente nos bastidores da política internacional. Mas eu acho assim, que o que a gente tem que, nessa questão dos evangélicos, que a gente está discutindo, eu acho que a gente tem que entender o peso político do evangélico, tanto nos Estados Unidos como aqui. Aqui no Brasil, na verdade, o que há é uma instrumentalização, né, do voto evangélico. Isso não quer dizer que foi, vamos dizer assim, a decisão foi para atender especificamente porque o Estado acredita que Israel é a terra prometida e está na Bíblia, e o Estado ele vai tomar uma decisão porque ele teve uma interpretação estatal da Bíblia, do que está escrito. Não, mas eu acho que é uma visão pragmática de política doméstica, sabe? Eu acho que não há O voto conservador, Robson, mudou da Igreja Católica para os grupos evangélicos. Exatamente. Sim, eu entendo. O que há de novidade é que mudou a denominação. Né? Antes a Igreja Católica tinha um papel e uma pressão política, inclusive no Brasil, muito grande. Né? Sim, então eles foram perdendo
não sou estudioso, como eu te disse, dessa área religiosa. Então, não sei, a Igreja Católica foi perdendo e esses grupos sumiram. Então, na verdade, e que os políticos façam uso disso aí é óbvio. Tem que ver o evangelho como qual que é a pauta evangélica? É contra o aborto, é a questão de Israel. Então, você sinalizar domesticamente para esses grupos, você não só legitima, né, no caso da eleição, a sua própria vitória, mas para o futuro outras questões que vão demandar o apoio desse... Como foi agora a escolha do novo membro da Suprema Corte norte-americana, um conservador. Totalmente. Bom, mas o que nós estamos falando? Realmente, se a maioria vota num governo conservador, a decorrência é óbvia. Sim. Agora, essa questão é... Podemos gostar ou não. O elo evangélico com Israel, evidentemente, é nitidamente bíblico. Sim. Agora, a política de Israel não é uma política bíblica, inclusive na questão do conflito. Afinal de contas, senão a gente teria que botar a Jordânia na discussão, outros territórios. Sim. E assim, e até em termos de liberdades individuais, Israel é um país que está muito à frente. Digamos assim, a maior parada gay do mundo é a parada gay de Tel Aviv. Né? Ou seja, então é um país que respeita muito a maior parada do Oriente Médio, não exagero também, acho que a de São Paulo é muito maior. A de São Paulo tem mais habitantes que Tel Aviv inteiro, né? Mas só uma questão que o Sebastião colocou, quando ele disse que esse movimento do Trump pode, enfim, se concretizar o movimento do Bolsonaro, isso pode ser vir numa crescente dos demais países, citou a Austrália e tudo mais. Eu acho que tem que ter um pouco mais de cuidado, até pelos últimos acontecimentos e outras questões importantes. Por exemplo, a saída do Trump do Acordo de Paris, ou seja, só o Trump saiu, os demais países e não foram. Né? Então tem a questão a saída do Trump do Conselho do Comitê de Direitos Humanos. O Trump saiu, os demais permaneceram. Outra questão super importante, que é a questão, por exemplo, do Trump abandonar o acordo nuclear com o Irã. A União Europeia e os demais países permaneceram. Então, isso o que demonstra? Ou é uma fraqueza política do Trump no âmbito internacional, que o pessoal... Aí estamos só conjecturando. Será que vamos esperar o Trump passar para a gente, de repente, retomar? Em outros momentos, o posicionamento do governo americano nessas questões, realmente levava todo mundo atrás. Então, acho que há um posicionamento consolidado da comunidade internacional. A gente pode questionar se esse posicionamento da comunidade internacional é enviesado, enfim, tem uma pressão externa da mídia e tudo mais, mas o fato concreto é que esse posicionamento está consolidado na questão do meio ambiente, na questão do acordo nuclear com o Irã, a visão da comunidade internacional generalizada com... Nosso debate não é a política norte-americana, mas, claro, mas deixa eu meter um pouco a colher. Vocês que são estudiosos disso, mas, enfim, eu sou um curioso. Né? A questão do acordo com o Irã, o Mossad, que é o serviço de inteligência israelense, mostrou que o Irã está mentindo para o mundo. A Europa vai ter que explicar por que permanece. Evidentemente por interesses nacionais e econômicos. Tá? Isto, né? Em relação ao Acordo de Paris, não tenho condições eu não estou aqui para repetir o que a gente lê na mídia, eu teria que aprofundar. Em relação às outras questões, foi a opção do público norte-americano eleger esse presidente. Ele agora aumentou, inclusive, ele aumentou a presença republicana no Senado, perdeu o controle da Câmara, ou seja, está lá, está longe de ser um desastre perante a opinião pública dos norte-americanos. O que eu tenho colocado assim para respaldar, na minha opinião, por exemplo, como estudioso das questões das relações internacionais do Brasil, isso só reforça o posicionamento brasileiro que tenta, na medida do possível, claro, vai ter um presidente ou outro que vai, né, intensificar mais uma visão pessoal de política presidencial em determinadas questões. Mas isso mostra que o alinhamento brasileiro, na questão do Oriente Médio, na questão do clima, na questão, enfim, dos direitos humanos, ele obedece uma ideia já consolidada da diplomacia brasileira de encontrar soluções consensuadas no âmbito internacional para questões mais complexas. Né? Então, a questão questão dos direitos humanos... E nesse momento o Brasil rompeu com aquilo que ele vinha
ele está dando sinais que irá romper, Às né? vezes as questões são um pouquinho mais complexas do que parecem. Por exemplo, no caso do Irã. Um pouquinho bastante mais complexo. Por exemplo, no caso do Irã. O Brasil e a Turquia foram os primeiros países que acharam uma solução, ou uma tentativa de solução para a questão nuclear iraniana. Isso não foi aceito, lamentavelmente, pela comunidade internacional, pelos países mais importantes do mundo, que ficaram chateados de terem ficado de fora da solução. Não, ficar chateado, Ricardo. O Brasil e a Turquia não tinham nenhuma força de pressão para fazer valer isto. Né? Vamos dizer assim, quando se diz que o Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, por exemplo. Vamos dizer assim, é uma grosseria perante a humanidade, digamos assim. Mas não é qualquer país, não é a Turquia que está saindo. É os Estados Unidos. Escuta aqui, todo mundo sabe, se ele fecha a torneira financeira para a ONU, o que vai acontecer? O que a gente sabe em relação a um país que está disposto ou não, e de fato o Irã está muito próximo de concluir uma bomba nuclear, e o acordo foi fundamental para evitar isso. Agora a tendência é que, se o Irã tiver o interesse, ele consiga concluir. A decisão do Trump ela é negativa nesse sentido. E lembrando que também um ponto importante, Israel não é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, mas Israel tem uma bomba nuclear. Nunca confirmou isso. Todo mundo sabe. Absolutamente todo mundo na comunidade internacional sabe que Israel tem uma bomba. É da mesma forma que o Mossad acha que se Israel tem direito a ter uma bomba, na minha opinião, não tem. O Irã também tem. Na minha opinião, não tem. Na minha opinião, os dois estão errados. Não pode, o que Ricardo, não pode é a gente considerar tá bem. que um pode ter assim, e o outro não pode ter. A Índia e o Paquistão, os dois têm. Só que um dos dois diz que quer destruir o outro? Não. A posição sempre dos governos, diferentes governos de Israel em relação ao poderio nuclear foi o seguinte: Israel jamais será o primeiro a utilizar. É uma maneira de dizer que tem, mas que tem defensivamente. Mas a arma nuclear, ela é uma arma de defesa. Ela é uma arma de dissuasão. Ela é uma arma de dissuasão. É normal isso. O Irã também não. Mas foi o Irã nunca teve a condição de lançar um míssil nuclear em Israel. Não tem tecnologia para isso. Que coisa interessante, que está acontecendo. Mesmo se tiver uma bomba nuclear, a gente começa a discutir uma questão, e não estou nos criticando, eu estou vendo qual é a evolução desse tipo de debate. Pegamos uma área de alguns quarteirões em Jerusalém. E isto, vocês vejam o que é o Oriente Médio, o que é o conflito árabe-israelense. Vai para uma discussão que já nos levou a Teherã, a Paris. Olha a importância porque eu vou convidar para que a gente leve a discussão para o próximo bloco. Então, vamos Se nos deixa, nós vamos aqui longe. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Você não faz ideia de como uma cortina, uma persiana podem transformar o ambiente de uma casa. E aqui na Casa das Redes você encontra uma linha incrível das persianas da marca Persilux, com muito tempo de tradição no mercado, qualidade e realmente tecidos lindos, várias opções de cores. Tem a romana, rolô, plissada, sheer elegance. Tudo isso você encontra com a credibilidade da Casa das Redes, que faz sob medida para você e, claro, um desconto super especial para quem assiste a RDC TV, bem como a linha de cortinas de tecido. A sua casa vai ficar muito mais aconchegante. Felipe Camarão, 469-3312-1824, vem para a Casa das Redes. Fica a dica.
A PW Service é uma empresa com excelência em prestação de serviços terceirizados como manutenção predial, limpeza e conservação, portaria, serviço em alturas, obras civis, limpeza de prédio, planejamento diferenciado de acordo com a necessidade do cliente. Ligue 51 3031 4819 e 51 98186 8783. Cruzando as conversas desta noite, está discutindo sobre a transferência da embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Eu gostaria que o presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Sebastian Battenberg, então, comente agora a respeito das questões referentes às relações que você gostaria de trazer a este bloco. A gente estava falando, fugindo um pouco do tema, porque realmente começa ali, mas a gente se estende para outros países. A gente falava agora no intervalo da questão do Iêmen, que é uma situação negligenciada, e essa questão comercial que a gente acabou tratando no primeiro bloco e não avançou, de que efetivamente, logicamente, que as grandes potências são exportadoras de commodity, mas o Brasil está apenas como exportadora de commodity, e se trouxe ao debate essa questão de que perderia a venda de carne halal, né, que é, digamos assim, o tipo de abate consumido pelos muçulmanos, basicamente de gado e frango. Né? Então, mas eu não vejo também dessa maneira, e comentava pelo próprio reposicionamento do cenário atual, desse eixo que está se formando anti-Irã na Península Arábica, Egito, né, Arábia Saudita, Bahrein, enfim, uma série de países hoje buscando se contrapor à presença hegemônica do Irã na região, e potenciais consumidores, certamente, dos nossos produtos, que não deixariam, a meu ver, nessa ocasião, e por causa dessa transferência da embaixada, de consumir esses produtos. Até falávamos antes que talvez mais grave do que isso, e com mais impacto que poderia ter sobre essa relação com esses países, possa ser uma eventual escalada de violência agora na questão envolvendo a faixa de Gaza. Talvez isso sim, e perante a dificuldade desses países de sustentar essa posição ante a Liga Árabe, a gente pudesse enfrentar alguma dificuldade. Mas eu volto ao início, quando a gente fala assim, é um país soberano, tem suas condições, não podemos criar uma fantasia de que o Brasil vai entrar numa situação econômica delicada. O protagonismo do Brasil em relação ao conflito, ele é inexistente, ele não tem poder de promover. Houve na época do PT certamente uma tentativa de colocar o Brasil como um potencial solucionador desse problema. Não aconteceu, né? Não chegamos nem perto de um avanço. Então, como o Jorge disse no primeiro bloco, a gente não pode muito romantizar a questão, né? Digamos assim, é uma política do presidente, ele vai querer mudar ou não a embaixada, ele já disse que ia, depois voltou atrás, não sabemos exatamente o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro, mas não podemos achar que vai haver uma repercussão econômica imediata ou concluir que isso vai acontecer a partir do momento que a embaixada for transferida para... A decisão vai ser imediata. O Ministério do Trabalho não ia mais existir, voltou a existir. O ensino superior seria do Ministério da Ciência e Tecnologia, que eu até achei uma ideia interessante, um pouco revolucionária, mas já voltou atrás também. A questão da embaixada, depois, isso vai demandar muito debate, inclusive no próprio Congresso Nacional. Agora, eu queria aproveitar o gancho do Sebastião, quando ele fala da questão do comércio, e que pode não ser uma coisa tão representativa, que não haveria um impacto negativo nas relações comerciais do Brasil com os países árabes. Mas o que a gente tem que entender é que, assim, há uma da mesma forma que ele colocou que é uma romantização da política externa, e são só visões estereotipadas que a gente tem do próprio país. Então, eu acho, assim, que quem acompanha um pouco mais de perto a questão da política externa, a gente vê que não é tão romantizada. Tu tem a questão do soft power, quando houve essa questão do Brasil se apresentar como um possível negociador. Tu colocou ali que o Brasil não tem esse cacife, né? Então é uma estratégia de soft power. O Brasil sempre se pautou para soluções consensuadas, ele tentou articular um acordo com a Turquia, com o Irã,
né? Esse acordo não vingou por questões de geopolítica, o próprio Barack Obama sabotou essa tentativa do Brasil de efetivar. Então, quando o Jorge coloca ali que o Brasil não tem cacife, né, para resolver esse tipo de questão, e os Estados Unidos têm, então os Estados Unidos, a China, a Rússia e tudo mais, enfim, são de fato, é o Conselho de Segurança da ONU que está negociando. Os membros permanentes, sim, inclusive. Os membros permanentes, né, com direito a veto e tudo mais, mas ao mesmo tempo, na questão da mudança da embaixada, quando se colocar se o Brasil mudar a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, provavelmente os demais países irão. Então, o Brasil irão. O Brasil tem peso ou não tem peso? Na América do Sul. Na América do Sul. Aí, mas o Paraguai tomou essa decisão. Sim. Acontece que ele trocou o seu presidente e o novo presidente voltou atrás. Inclusive com crítica do presidente anterior, dizendo que o Paraguai tinha traído um amigo muito caro, que era o Estado de Israel. Então, antes do Brasil, o Paraguai já tinha tomado essa decisão, mas não conseguiu implementar. A decisão em si de mudar a embaixada, ela não é tão importante, de fato. A questão é o símbolo e se ela pode indicar uma mudança significativa ou não. Eu também acho muito improvável que os países árabes deixem de comercializar com o Brasil apenas porque o Brasil considera muito improvável. E até porque não haveria outro fornecedor para substituir o Brasil. Não é porque nada mas... Sim, não pararam de fazer negócio com os Estados Unidos. Muito improvável. Porém, tem um ponto importante. Primeiro, o Jorge fala uma coisa que é muito verdade. É um governo que nem assumiu ainda e já voltou atrás em muitas. Isso, do ponto de vista da política interna, é um problema. Do ponto de vista da política externa, é um problema 3 vezes maior. Porque mostra... Não, isso com certeza. Porque mostra, independentemente de estar certo ou errado, mostra uma indecisão. Mostra uma falta de caminho, mostra uma falta de direção. E a política externa brasileira, tradicionalmente, até pela força do corpo diplomático, que é coeso, que é bem estruturado, e que de alguma forma evita arroubos de governos à direita ou à esquerda, ele dá uma certa consistência, essa constante mudança me preocupa. Quando eu vejo o presidente eleito dizer que o Brasil não precisa nem ter embaixada no Oriente Médio, que foi o que ele chegou a falar, isso me preocupa. Não, o Brasil precisa ter embaixada. Tirar a embaixada de Israel seria um erro gravíssimo. Se a gente pegar tudo que ele já disse... Mas tu sabe que essa história de ele dizer uma coisa... Eu próprio citei aqui a questão do Ministério do Trabalho, a questão do ensino superior. Tu sabe que eu tenho uma simpatia por lideranças que sabem recuar. Inclusive essa questão da embaixada pode ser que ele recue. Porque não é o que a gente está acostumado a ver em grandes lideranças políticas, muito aferradas à sua ideologia, enfim. Ele... Pode ser que não saiba o que fazer também, não estou dizendo, mas o fato é que há um recuo que me parece muito interessante. Como quando ele é questionado sobre a transferência da embaixada, diz, mas ninguém perguntou quando o Brasil quis mudar, que eu acho que foi um erro histórico do Juscelino, mas não é nosso tema hoje, né? A questão de ter tirado a capital federal do Rio de Janeiro. Eu sei, mas o Brasil decidiu que a capital seria Brasília e Israel tem sua capital em Jerusalém. É um pensamento simples, mas ele é muito verdadeiro também. É o que tu falou no primeiro bloco. Nós não estamos discutindo a capital. Nós estamos discutindo a simbologia das embaixadas estarem ou não na capital escolhida por Israel. Por mais que Jerusalém, evidentemente, tenha uma relação com Israel, com o povo judeu, seria má fé até argumentar no sentido que não. Jerusalém ser uma cidade neutra foi, naquele tempo lá atrás, o que não quer dizer que hoje seria importante no mesmo sentido, foi uma decisão para acalmar certos ânimos. Então, não, por mais que a gente considere que aceite a ideia de que Jerusalém Ocidental é a capital de Israel e que Jerusalém Oriental é a capital de um Estado palestino, para eles isso tem uma importância. Vamos lembrar a China, por exemplo. A China só tem relações diplomáticas com países que não reconhecem Taiwan. Ela poderia não ter essa política, mas isso é a China é um país que é um princípio básico. Isso. De novo, é importante para eles, para nós pode parecer daqui um pouco não tão relevante, para eles pode ter relação comercial com Taiwan, mas não pode reconhecer. Inclusive, quando o Bolsonaro teve que se explicar sobre o que foi fazer em Taiwan, né, para acalmar os ânimos. Taiwan também deu uma polêmica muito grande. Mas agora, voltando à questão do Sebastião, que colocou do comércio, então só para a gente clarear um pouco aqui, a questão do Brasil exportando commodities. A gente tem que ponderar muito isso, porque o Brasil exporta muito do produto manufaturado sem manufaturado. Então, por exemplo, a América Latina como um todo, são 50 bilhões de dólares que o Brasil exporta bastante produto manufaturado sem manufaturado. E a África também são
em torno de 10 bilhões. Né? A pauta para os Estados Unidos, que gira hoje em torno de 35 bilhões, de 30 a 35 bilhões, também quase 70% do que a gente exporta para os Estados Unidos é semi-manufaturados e manufaturados. E a África, então assim, ó, quando o pessoal falava lá atrás, e ainda falam até hoje, eu acho que de forma desproporcional, acho que é equivocado, que o governo do PT se aliou, teve uma política muito ideologizada, se aliou com ditaduras na África, enfim, de uma forma assim, muito vulgar, os comentários. Mas é um fato. O comentário não pode ser vulgar, mas é um fato. É um fato que todos os países têm aliança com ditaduras. Esse é um fato. Não, também. O PT não era exceção. Mas não diz que elas são democracias. A Venezuela não é democracia? É só ver o que eles falam a respeito da Venezuela e de Cuba. Relações diplomáticas com ditaduras e ignoram barbaridades. O caso da Arábia Saudita é provavelmente o pior de todos. E ninguém fala a respeito. Não, tá certo, tu tens razão, mas tu não vai pegar uma liderança importante norte-americana que diga que a Arábia Saudita é uma democracia. Ele vai falar que são interesses econômicos de uma grandeza que a gente não consegue avaliar. Mas eu queria falar um pouco, embora mas só para terminar aqui o raciocínio. Então, o que as pessoas esquecem é justamente isso, que independentemente do regime dos governos na África ou na América Latina, principalmente na América Latina, e sobretudo na África, foram mercados que o Brasil desbravou e que todo o empresariado, né, paulista, vamos dizer assim, abraçou junto. E principalmente o Odebrecht está fazendo isso. Abraçou junto. Então, aí, de novo, é uma questão, um dilema moral e ético que tu tem que todos os países lidam com isso. Sim, mas a gente começa a flexibilizar demais a questão ética. Ninguém está flexibilizando. Eu tô falando que é uma questão. Os Estados Unidos, por exemplo, jamais deixariam o seu Odebrecht falir. Os Estados Unidos jamais deixariam esse tipo... Mas não foi o governo também que deixou falir? Foi a justiça brasileira. A justiça americana jamais deixaria uma empresa importante. Não sabemos. Sabemos pela história. Não, sabemos. Tiveram o caso Enron, isso teve repercussões, enfim. Mas eu queria trazer uma coisa, desculpa te interromper, Sebastião. Porque vocês estavam falando, vocês dois são os estudiosos em economia e nem me atreveria a discutir essa questão dos valores, das commodities, das exportações de manufaturados, semi-manufaturados. Achei bárbaro, aprendi isso agora, um pouco mais. Mas quero dizer para vocês que quando surgiu esta possibilidade do governo brasileiro novo, em janeiro, transferir embaixada, uma das coisas que se falou foi a possibilidade da importação da tecnologia para o semiárido nordestino. Isto é de uma grandeza que pode terminar com o coronelismo no Nordeste, que vem desde as capitanias hereditárias. E não está se dando valor a isto, e se está falando muito mais da exportação de frango, que eu acho que nem corre tanto risco, mas eu posso estar enganado. Mas uma aliança com uma tecnologia que pode representar, tornar o sertão nordestino de séculos de pobreza e de seca numa área cultivável, é algo que o Brasil tem que importar. Se vai levar embaixada ou não é outro problema. Mas essa tecnologia nós não podemos deixar passar. E eu me arrependo, eu não falei isso no início, eu falei da alta tecnologia, de startups, falei da questão médica, mas isso é muito maior para o Brasil. Tem dois pontos importantes aí. Primeiro, sim, Israel é um país líder em termos de tecnologia de secas também. E não precisamos ir para o Nordeste, vamos para o Rio Grande do Sul. Quantos anos a gente tem quebra de estiagem porque tem seca e tudo mais? Então, em relação à necessidade de estreitar laços com Israel para ter esse tipo de tecnologia, eu acho que não há absolutamente nenhuma dúvida. Mas Não, é que vocês estavam fazendo o cálculo dos valores, né? Sim. Claro, é que a gente falar de tecnologia, de investimento nessa área, é falar de um projeto que é estruturante e não é de curto resultado. Evidentemente que a venda de commodities é imediata. Eu crio o gado, ele cresce, eu abato e eu vendo. Frango a mesma coisa. Agora, e não são coisas não são excludentes, que eu digo, citar. Agora, no horizonte de futuro, vamos olhar para a China. Assim, a China está nos nossos celulares, ou seja, é algo assim, o Brasil não está no celular de ninguém hoje em dia, ou seja, o Brasil não entrou ainda, e é a China, né? Vamos lá, ou seja, é um regime bastante complexo. E era mais pobre que o Brasil. Era mais pobre que o Brasil, a Coreia do Sul a mesma coisa, ou seja, o Brasil está perdendo mais uma vez esse trem
de tentar embarcar na tecnologia. Tem cabeças, tem universidades capacitadas, tem cientistas no mundo inteiro que estão deixando o Brasil por falta de oportunidades. Então, assim, ó, em troca de uma escolha política que é de investir em áreas que no longo prazo não serão importantes, né, do ponto de vista da economia global, né, digamos assim, de profissões que vão... Essa questão, digamos assim, exportar carne é relevante? Mas assim, ó, cada vez mais esse sistema vai precisar menos de pessoas, menos de qualificação e mais de tecnologia. Hoje o campo ele é altamente tecnológico, então aquelas pessoas que vivem dessa lida, digamos assim, em última análise, vão perder seus empregos, serão pessoas que não terão o que fazer daqui para frente. Então se a gente não começa a trabalhar numa geração que vai viver da nova economia, digamos assim, como mão de obra, nós vamos ter uma dificuldade, não nós, mas daqui a 50, 60 anos, provavelmente, de estar trabalhando ainda com profissões e cursos universitários, etc., de profissões que não existem mais, né? Agora, para isso, para que o Brasil consiga dar esse salto, é fundamental aproveitar o mundo inteiro. Porque, como o Robson falou, o Brasil vende manufaturados, semi-manufaturados para a América Latina, para os Estados Unidos e para a África. O Brasil não vende manufaturados e semi-faturados para a Europa e não vai vender, não tem condições. O que não quer dizer que esses países não sejam importantes para dar um pouco uma parceria tecnológica que possa nos ajudar. Agora, toda vez que o Brasil faz um movimento para se aproximar de países africanos, para se aproximar de países da América Latina, se acusa a diplomacia brasileira de estar sendo ideológica. Não. Mas é absolutamente não foi ideológica. Impossível. Desculpa, Ricardo. Hoje o Brasil sabe. Os investimentos brasileiros na África foram no sentido de conseguir caixa 2 para um projeto político. Não. Isso aqui é o fato. Escuta, o nosso ex-presidente hoje estava respondendo a um processo onde ele é acusado, enfim, de corrupção, de lavagem de dinheiro. Está misturando as coisas, é que começa a dizer que a nossa política com a África... Não, a política com a África não foi voltada a verdadeiros interesses nacionais, mas foi de algumas empresas que estão comprometidas seriamente com a questão do caixa 2. Mas não é o nosso a balança tema comercial brasileira, tudo que a gente vende para o exterior, retorna para a gente em forma de moeda forte, dólares. Que estão caloteando. Não. Caloteando. Não. Então tá. Jorge, eu vou tomar uma informação. Eu estou colocando só dados do MDIC, do Ministério. Então, vamos pegar o exemplo só da África. Tá? Então, o Brasil exportou para a África, e isso, os últimos dados que eu olhei, em 2016, tá? Foi em torno de 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares de exportações para a África. E foram exportação de serviços, empreiteiras, tá? E foram vários outros setores em que o empresariado brasileiro conseguiu aproveitar brechas. Abrir mercados, claro. Abrir mercados. Então, quando a gente coloca... quando você coloca assim, foi uma estratégia deliberada de partido, no interesse de governo, do próprio PT, de criar a Caixa 2. Não foi? Eu não tenho elementos para dizer isso. Bom, então o que eu leio está equivocado. Mesmo que tivesse sido. Não, e mesmo que tivesse sido. É isso que eu digo, a flexibilização ética é perigosa. Mesmo que tivesse sido, não significa que não devamos investir na África. Claro, bom, mas isso não tem devemos, dúvida. Mas se o Bolsonaro tentasse fazer isso agora, iam acusá-lo de estar fazendo uma medida. Porque, infelizmente, nós temos uma visão tradicional de que só as relações com os países mais ricos é que dão bons resultados. Não. Só a relação com os países mais ricos é que eles importam mais, efetivamente, mas a África está se capitalizando e está se tornando um mercado muito importante para o Brasil. A China, por exemplo. A China tomou conta da África, eles se deram conta disso. Pois bem, mas será que não há também na China interesses escusos? Será que não há também nos investimentos chineses corrupção? Eu não conheço, eu conheço no Brasil. Certamente. A gente fala da questão de Israel. Israel é um dos países que mais investiu nos últimos anos na África na questão de justamente produtividade agrícola, etc. Até, obviamente, por uma questão geográfica, né? Ou seja, a proximidade é fácil, é muito mais difícil fazer negócios com o Brasil. Mas tu fala assim, o Brasil, por exemplo, há 10 bilhões de relacionamento com a África. Ok, mas se a gente for botar em perspectiva, até, por exemplo, como tu dizia que Israel é um país pequeno, o volume com Israel chega a 1 bilhão. Só que nós estamos falando de 50 países, né, praticamente na África, e de um que responde por 10%. De 50 países com 900 milhões de pessoas que tem um potencial de perfeito, potencial, mas hoje, então assim, e que a gente fala, as coisas não são excludentes, né? E a questão de Israel, e traz da tecnologia, que é um legado, vamos dizer, de Israel,
foi uma visão muito simples. Israel é um país de 8 milhões, 9 milhões de habitantes. Tá? É um mercado consumidor pequeno, ou seja, é um mercado consumidor que não tem assim como criar grandes empresas se não for na área de tecnologia. Então o pensamento foi, o que nós podemos vender ao mundo? Né? O que nós podemos dar escala global? E hoje o que se pode dar escala global é tecnologia. Né? E nesse sentido que eu coloco o Brasil, sem ignorar as commodities, porque a nossa extensão territorial nos permite trabalhar as commodities, é importante que a gente as tenha, até como uma questão interna, porque a gente consegue se abastecer de praticamente tudo que precisa, mas nós estamos negligenciando a questão da nova economia. Eu entendo. Só que a gente já está indo para os 10 minutos finais, que a gente já está, na verdade, menos de 10 minutos. Eu gostaria que, num minuto e meio, Wattenberg, você fizesse a tua consideração final sobre esse debate de hoje à noite. Primeiro, agradecer a todo mundo que assistiu ao debate, agradecer a todos que participaram. Foi um debate de altíssimo nível. Eu gostaria de ter mais 2 horas para continuar debatendo, porque é um prazer poder compartilhar o espaço com pessoas como vocês. E dizer que assim, tudo que tínhamos que dizer foi dito ao longo do programa. As coisas não são pretas ou brancas, tem que ser colocadas em perspectivas, e que nós estamos analisando uma situação futura e, acima de tudo, nós temos que pensar no melhor interesse do Brasil e também em tudo que o relacionamento com Israel pode trazer de positivo na questão de tecnologia, né, e olhar sem tanto ranço, sem tanto viés essas questões e colocar efetivamente o país acima do fato que essa embaixada vai ser em Tel Aviv ou em Jerusalém. É positivo que o Brasil amplie as suas relações com Israel nos próximos anos, independentemente de onde essa embaixada vai se localizar. Chevsky. Bom, eu assino embaixo de tudo que tu disseste em relação aos nossos parceiros de debate. Robson e Ricardo, aprendi muito. Mas não tanto pelos fatos que vocês trouxeram, alguns eu já conhecia, mas aprendi a ouvir pessoas que debatem a situação do Oriente Médio com interesse genuinamente brasileiro. Isso que eu vi em vocês e que é muito difícil de ver, porque é uma bandeira muito fácil de levantar e quem é a favor, quem é contra. Então achei um debate, para mim, e acredito que para os telespectadores, muito enriquecedor. E eu também assino embaixo o último comentário do Sebastião, no sentido que eu quero só complementar dizendo o seguinte: há 70 anos atrás surgiu o Estado de Israel moderno, pós-Holocausto. Era um país menor, e como continua sendo, menor que o Estado de Sergipe. Era deserto e pântanos. No mês passado, Israel ultrapassou a renda per capita do Japão. Não é um país que encontrou ouro, que encontrou petróleo, ou que caiu maná do céu, como diz a Bíblia, já que se falou tanto em evangélicos. Isto saiu de trabalho, de uma determinação da população realmente construir uma nova sociedade, uma sociedade voltada ao futuro. Eu acho que, independentemente, assino contigo, de onde for a embaixada, não importa. Agora, olhar o que aconteceu. Eu tenho dificuldade de citar frases do Bolsonaro, senão parece que eu sou seu porta-voz. Eu não sou porta-voz de ninguém. Mas ele disse uma coisa, para mim, inesquecível. Antes das eleições, se ele tivesse ganhou, podia ter perdido, isto eu não esqueceria. Ele disse: Israel não tem nada e vejam o que é. Olhem o que é o Brasil com tudo que nós temos. Ou seja, temos que olhar para aquele pequeno país realmente, não com uma falsa modéstia, mas, escuta, as coisas podem dar certo. Por isso que eu falei no final do coronelismo nordestino. Há situações que nos acompanham há 500 anos que nós temos que superar. Obrigada. E muito obrigado, Jocélia, pelo convite da emissora RDC. Eu te agradeço. Todos. Bom, eu queria, repetitivo, agradecer a presença de todo mundo. Acho que o debate ele foi muito rico, altíssimo nível. Sebastião, Jorge, foi uma satisfação enorme. Quero dizer que os meus filhos estudaram no colégio israelita aqui em Porto Alegre. Então, e eu queria dizer que é bem isso, a gente tem que ter uma visão patriótica, assim, no sentido genuíno da palavra, de querer o melhor para o nosso país, o Brasil, o país que a gente ama de verdade. Eu tenho um amor muito grande pelo meu país, e defender posicionamentos que vão trazer um benefício para todo mundo,
Claro que a gente não vai contemplar todos os interesses, que somos uma sociedade complexa, e eu acho que, como colocou o Jorge, a gente tem condições, a gente tem capital humano, temos uma coisa que falta em muitos lugares, principalmente no Oriente Médio, que é uma certa coesão. Nós temos tudo para dar certo, apesar de uma diversidade étnica, mas temos que superar questões, como ele colocou aqui a questão do coronelismo, mas temos que superar questões como todo um processo que não foi revisto. Temos que rever a nossa história e assumir os nossos erros como nação, ou seja, enfrentar de frente a questão, por exemplo, da escravatura, a questão de enfrentar a questão do regime militar, que o que aconteceu, a gente não pode negar essas coisas. Tá? Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento que a sociedade está menos polarizada nesses últimos dias, que, enfim, teve o resultado, baixou a bola, mas acho que, como colocou aqui, independentemente de onde for a embaixada, eu acho que é saudável que a gente mantenha um bom relacionamento com Israel, e é saudável também que a gente tenha uma visão sistêmica das relações internacionais, que os simbolismos são importantes, a sociedade ocidental tem uma visão do Oriente Médio, e o Oriente Médio tem uma outra visão. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar o Oriente Médio com um olhar de quem vive no Oriente Médio, que as coisas são importantes para a gente poder ter uma análise melhor e poder tomar uma decisão também nesse sentido. Então, eu só tenho a agradecer e espero participar de outros debates com os colegas também em outros momentos e em outras ocasiões. Leães, por gentileza. Queria agradecer também, não sei repetir, mas realmente foi um debate muito bom. A gente pôde tratar do tema de uma maneira realmente baseada no diálogo, que o diálogo é a troca recíproca, todo mundo se ouviu, todo mundo falou, mas todo mundo se ouviu, isso é muito importante. E, de fato, a questão da embaixada em si, descontextualizada, não tem grande relevância, não importa, em tese, onde é a embaixada. O Brasil tem relações com Israel, o Brasil defende um Estado palestino, na minha opinião é assim que tem que ser, tem que adotar uma solução de defesa, uma solução pacífica de dois Estados. Torço muito para que no próximo debate a embaixada brasileira de Israel esteja em Jerusalém Ocidental e do Estado palestino esteja em Jerusalém Oriental, mas, como o Robson disse, a questão de símbolos é importante. Não se trata de fechar a questão em relação a não mover a embaixada, se trata de manter a tradição diplomática brasileira, que está calcada na diplomacia e está calcada, sobretudo, numa visão de sentido, de caminho, em que as coisas não mudam de uma hora para outra simplesmente porque um grupo tomou o poder ou porque um grupo tomou uma decisão num determinado sentido ou no outro. O Brasil tem que seguir defendendo o multilateralismo, tem que seguir defendendo a solução pacífica para os conflitos e tem que participar, sim, dos conflitos do Oriente Médio. Ao contrário do que disse o primeiro-ministro israelense, o Brasil não é um anão diplomático. E eu espero que não seja um anão diplomático também no próximo governo que vai assumir agora em 2019. Muito obrigada aos debatedores dessa noite. Então, agora é a minha vez de agradecer. E eu agradeço também a você que nos acompanhou. Tenha uma boa noite e até breve. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.